Graça e paz, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar nesse dia 11 de setembro, na qual nós vamos falar do capítulo de número 11 do livro de Atos. Meu nome é Ronaldo Lucchini, sou pastor da Primeira Igreja Batista Renovada em Itanhaém, e nós estamos incentivando a leitura bíblica e a sua análise, tirando alguns versículos e colocando eles na sua cabeça com algumas explicações. Não, lembre-se, irmãos, sempre que eu falar alguma coisa aqui, que você tiver em dúvida, você analise a palavra de Deus, você leia a palavra de Deus. Primeira coisa, você vai ler a palavra de Deus, ore antes de ler. Você fez a sua oração, comece a ler a palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, que sabe de todas as coisas, vai te dar a interpretação bíblica que você necessita. Você orou, você leu, acabou a sua leitura, você ora e agradeça a Deus por Ele ter dado mais uma instrução da sua palavra para a sua vida. Se eu estou lendo aqui, se eu estou debulhando alguns versículos e você não está compreendendo, deixe o seu like aqui, deixe o seu comentário aqui que, em nome de Cristo Jesus, o mais rápido possível eu irei responder para você. Eu também deixo aqui, aqui tem um número de celular, que é o meu WhatsApp. Se você precisar de alguma coisa, se você tiver alguma dúvida com relação à palavra que está sendo pregada aqui, entre em contato comigo e eu vou responder aos seus questionamentos, amém? Mas vamos lá a respeito da palavra de Deus, do capítulo 11 do livro de Atos, neste dia maravilhoso que o Senhor fez para nós, amém? No capítulo de número 11, no 10, ele já tinha falado com Cornélio, tinha convertido Cornélio ao Espírito Santo. No 11 diz assim, começa assim: os apóstolos e outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeição com eles? Preste atenção numa coisa que eu quero falar para você. Aqui nós vemos que alguns judeus queriam que todos aqueles que aceitassem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador fossem circuncisados. O que seria a circuncisão? A circuncisão é quando a criança nasce, a criança é judia, e ela faz como se fosse uma cirurgia de fimose. Só que isso é feito como um cerimonial religioso. E esse cerimonial religioso é feito na presença de todos, feito por um rabino, e o rabino vai e circuncisa a criança. A circuncisão é uma marca que, se você for ler a palavra de Deus, você vai ler lá em Êxodo, você vai ver que Deus tinha ordenado que os seus fizessem essa marca, para que todo aquele que ficasse sem roupa e aparecesse a circuncisão, ele era o quê? Ele era o seu povo escolhido e seu povo separado. Mas aqui as coisas mudam de figura. Depois de Jesus Cristo veio, porque isso era uma marca física das pessoas demonstrarem que eram judias. E agora aqui como aparece? Aqui aparece Jesus Cristo e ele muda toda esta história. Por quê? Porque enquanto os ortodoxos, os judeus que eram muito tradicionais, queriam que todo aquele que aceitasse Jesus fosse circuncidado, a marca da nossa circuncisão, tanto eu quanto você, que nós não somos judeus, se você for judeu, Deus o abençoe, mas nós que não somos judeus, nós temos uma marca que podemos mostrar para todas as pessoas que cruzarem os nossos caminhos. Qual é a marca? Você sabe qual a marca que você tem de Cristo na sua vida? O amor ao próximo. Aqui nossa marca física são as nossas atitudes com relação às pessoas que nos cercam. Se você é circuncidado espiritualmente através de Cristo Jesus, você precisa mostrar esta marca do amor para o próximo. Nós lemos lá em Atos capítulo 10 a vida de Cornélio. Como era a vida de Cornélio? Ele orava, ele ajudava o próximo, ele ajudava os pobres, ele tinha toda a família dele conhecia as suas atitudes, então ele tinha uma vida digna.
A nossa circuncisão é ter uma vida digna diante do Senhor. Ter uma vida, que seria uma vida digna? Em seu lugar, o que Jesus faria? Você está passando por uma situação difícil, e nessa situação, como Jesus agiria? E haja como Jesus Cristo agiria. Essa é a circuncisão que nós temos. Essa é a marca que nós vamos mostrar para as pessoas que nós queremos uma nova vida e que nós somos de uma nova vida. Você tem essa marca com você? Se você tem essa marca com você, você já é circuncidado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a circuncisão do Espírito Santo de Deus, ela vem cortar a carne do nosso coração e transformar esse coração em um coração mais espiritual. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer tirar a religiosidade e colocar o amor na religiosidade. Nós temos um adesivo na nossa igreja que diz mais Jesus e menos religião. Eu tenho um livro aqui na minha pequena biblioteca que é Freud versus Jesus Cristo. O que Freud tem a ver com Jesus Cristo, pastor? Eles tinham uma frase que os dois eles se encaixavam. O quê? Ambos odiavam a religião. Jesus Cristo não gosta de religião. Jesus Cristo, ele gosta de um novo sentido na sua vida, que é você viver pelo amor. Que o amor seja verdadeiramente a sua religião. Mas vamos lá. E aí houve uma grande confusão, porque os judeus queriam saber de Paulo o que tinha acontecido, porque Paulo tinha feito aquela coisa tão abominável que é entrar numa casa de pessoas não circuncidadas e jantar e comer com as pessoas que não eram judias. E Paulo explicou tudo aquilo que tinha acontecido com relação ao lençol que desceu 3 vezes e com relação a Deus falar que todas as coisas são puras, aquelas que ele criou. E aí, perdão, irmãos. E aí que o Espírito Santo de Deus veio sobre aquelas pessoas. E aí no versículo 18 já mudou toda a circunstância. Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer. E aí fizeram? Louvaram a Deus. Pararam de murmurar e louvaram a Deus. Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Glórias a Deus por isso, porque aí eu sou salvo e você também é salvo. Amém? Mas aí, do versículo, isso foi até o versículo de número 18. Do 19 até o 30 diz assim: os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região de Finícia, ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Olha aqui, mesmo com tudo isso acontecendo, eles foram o quê? Eles pregaram a palavra de Deus, mas eles só continuavam pregando somente para os judeus. Somente para os judeus. Mas outros que eram de Chipre, da cidade de Cirene, foram até Antioquia, e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. E aí chegou o quê? Chegou na boca de todo mundo isso. E aí foi um homem chamado Barnabé. E Barnabé foi ele que resolveu ir até Antioquia, de acordo com o versículo 22. Versículo 23. Quando chegou lá, viu como Deus tinha abençoado aquela gente. Barnabé ficou muito feliz. Irmãos, a inveja não é do Senhor. Quando você vê uma igreja crescendo e a sua não estiver crescendo, não fique com inveja. Fique feliz, dê glórias a Deus, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Maiores são aqueles que estão a favor do que aqueles que estão contra. Não seja dos que estão contra, seja os que estão a favor. E animou todos a continuarem fiéis no Senhor, de todo o coração. Barnabé não falou para ele ir para a igreja dele: vamos para Jerusalém, que Jerusalém é melhor a igreja do que aqui. Não. Barnabé falou: permaneçam firmes na palavra do Senhor. Glória a Deus. Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se convertiam ao Senhor. Versículo 25, olha como começa a história diferente aqui. Barnabé foi até a cidade de Tarso. Você sabe o que ele foi fazer lá? A fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, o levou até Antioquia. E eles se reuniram durante 1 ano com aquela gente da igreja. E ensinaram muitas pessoas. E foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Porque, irmãos, eles tinham que denominar tinham que dar algum nome para as pessoas que estavam se convertendo e que não eram judias.
Os judeus se chamavam judeus, mas e aqueles que não eram judeus e se convertiam a Cristo? Como que deveriam ser chamados? Eles tinham a marca do peixe, que eles se identificavam. Mas e o nome? Eles não podiam chamar os peixinhos de Jesus. Eles começaram a ser chamados de cristãos, que são pequenos cristos. Pequenos cristos sendo colocados neste mundão afora. Então, todo cristão é aquele que não é judeu e foi convertido ao cristianismo. Será que você é cristão? Será que você foi verdadeiramente convertido ao cristianismo? Será que você teve verdadeiramente um encontro com Deus e com Jesus Cristo? Porque se você for ler do versículo 27 até o versículo 30, você vai ver que houve uma grande fome na Antioquia e uma grande fome, na Judéia toda. E aí, o que Deus fez? Deus levantou Saulo e levantou Barnabé para fazerem uma arrecadação na igreja, para distribuírem mantimentos àqueles que estavam com fome. Olha a marca, olha a circuncisão do cristão aqui nesta passagem. Fazendo o bem, sem saber a quem. Estendendo a mão para aqueles necessitados, aqueles que estão precisando de uma ajuda, estão estendendo a mão, independente se são cristãos ou não. São pessoas que estão necessitadas. São o nosso próximo. Quem é o seu próximo? As pessoas que estão próximos de nós, estão precisando de ajuda, são necessariamente aqueles próximos que nós precisamos estender a nossa mão como Jesus Cristo estendeu para mim e para você. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Amanhã estaremos com o capítulo de número 12, que também começam as perseguições perseguições terríveis contra os cristãos. Você pensa que você está sendo perseguido? Vem amanhã comigo e nós vamos compreender um pouquinho mais daquilo que Deus tem para mim e para você. Tá bom? Que Deus possa te abençoar em nome de Cristo Jesus. Um ótimo dia para você em nome de Jesus Cristo.